E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre o temido megalodonte, sobre ele ter sido um dos maiores e mais temidos animais do planeta. Mas vamos usar a nossa imaginação para tentar criar um cenário entre o megalodonte e outra criatura terrível, o Bloop. Quem você acha que venceria? Imaginem de um lado o maior tubarão pré-histórico que já existiu, enquanto que, no outro canto, está o monstro misterioso e ameaçador do fundo do mar, Bloop contra Megalodonte. Seria como uma luta entre o King Kong e o Godzilla, praticamente uma batalha de titãs. Então, quem ganha essa luta pela supremacia? É claro que a gente só pode saber o que realmente aconteceria se tivesse um encontro entre essas duas criaturas. Mas, como isso é impossível, vamos trabalhar com algumas suposições, olhando para as estatísticas desses animais marinhos épicos. Há pontos fortes e fracos do megalodonte pré-histórico e do Bloop lendário. Em primeiro lugar, o Bloop tem cerca de 75 metros de comprimento, enquanto o megalodonte tem 25 metros. Você pode pensar que essa diferença dá ao Bloop uma vantagem sobre o megalodonte, certo? Você pode até pensar à primeira vista que esta será uma luta em que o Bloop só vencerá por causa do seu tamanho. Mas embora o megalodonte seja pequeno em comparação ao seu inimigo, seus dentes afiados lhe dão uma grande vantagem sobre o Bloop. Segundo dezenas de estudos já realizados, o megalodonte é o maior tubarão que já existiu. De acordo com o registro fóssil, esses monstros marinhos foram extintos há cerca de 2,6 milhões de anos. Os paleontólogos concluíram que o megalodonte governou os oceanos por muito tempo. Ele era um predador do topo do período Mioceno ao Plioceno, o que significa que esse animal vagava em nossas águas até 15,9 milhões de anos atrás. Você consegue imaginar como é ficar cara a cara com um animal desse tamanho? Só para vocês terem uma ideia, os dentes do megalodonte têm 18 centímetros de comprimento e ficam em uma boca com 3 metros de largura. Nem preciso dizer que esse tubarão te devoraria em apenas uma bocada. Os dentes do maior tubarão de todos os tempos são extremamente duros e fortes, assim como sua mandíbula, capaz de caçar suas presas com facilidade e que tem uma pressão mandibular de 20 toneladas. Olha só, com todos esses recursos, ele pode caçar praticamente qualquer baleia ou afundar quase qualquer navio. Nenhuma criatura viva hoje tem essa pressão na mandíbula, e muito menos o tamanho do megalodonte. Enquanto os crocodilos de água salgada, com a mordida mais forte, têm uma pressão na mandíbula de 3.700 quilos, o Tiranossauro Rex, que viveu há milhões de anos, tinha uma mandíbula com pressão de cerca de 1/3 da pressão da mandíbula do megalodonte. Já em relação ao tamanho do megalodonte, isso gera um debate há muito tempo, principalmente pelo fato de que, até hoje, não encontramos esqueletos desse tubarão. Até hoje, a única coisa que encontramos desses monstros pré-históricos foram os dentes fossilizados. A única maneira de determinar qual era o tamanho do tubarão. Estudos estimam que megalodonte provavelmente tem um tamanho máximo de 25 metros. Mas pesquisadores do Museu de História Natural de Londres dizem que o tamanho gira em torno dos 18 metros. Isso significa que eles são 3 vezes maiores que o grande tubarão branco e 2 vezes maiores que o tubarão-baleia. No entanto, podemos não ter chegado a uma conclusão exata e definitiva sobre o tamanho do megalodonte, porque é muito provável que ainda não tenhamos descoberto o dente do maior megalodonte que habitou a Terra. Os dentes fósseis desses animais também são usados para estimar sua idade.
Cientistas da Universidade de Zurique estudaram fósseis dentais usando uma técnica chamada estimativa linear, até hoje a mais eficaz para determinar sua idade. Com este estudo, também tentaram descobrir se os megalodontes vivem ou não na atualidade. Milhares de simulações mostraram que há apenas 1% de chance de que esses tubarões gigantes ainda estejam vivos. Portanto, você provavelmente não precisa se preocupar com o megalodonte da próxima vez que for à praia. Apesar de parecer uma ideia assustadora, é divertido imaginar que o megalodonte ainda existe. Se ele ainda estivesse vivo, as pessoas, sem dúvida, o estariam caçando. Assim como os caçadores perseguem orcas e as vendem para parques de diversões por uma verdadeira fortuna, o megalodonte provavelmente custaria, pelo menos, 5 vezes mais caro que as orcas. Também seria extremamente caro manter o megalodonte em um aquário, tanto que os aquários com um único tubarão podem custar até 15 milhões de dólares. Se nem mesmo os grandes tubarões brancos podem ser mantidos em cativeiro, seria impossível manter o maior tubarão do mundo dentro de um aquário. Como eu disse antes, a gente fez alguns vídeos sobre o megalodonte. Então, estamos falando de um animal que vocês estão familiarizados. Mas o que você sabe sobre o Bloop? Em 1997, cientistas descobriram um som subaquático aterrorizante enquanto investigavam vulcões subaquáticos na América do Sul. Embora tenha uma frequência extremamente baixa, esse som é bastante forte e parece com o som dos terremotos acontecendo no fundo do mar. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos anunciou que a frequência desse som aumenta repentinamente e pode ser ouvido em um intervalo de 5.000 quilômetros. Embora o som em questão se assemelhe aos sons produzidos por organismos vivos, nem mesmo uma baleia azul pode fazer um barulho tão alto. Esses sons fizeram surgir suposições interessantes, incluindo as grandes formas de vida escondidas nas profundezas escuras e não descobertas dos oceanos de todo o mundo. Por outro lado, muitos especialistas dizem que esses sons podem ter sido o resultado de alguma forma de quebra de iceberg. Nos anos após a descoberta, os especialistas se concentraram na possibilidade desse som pertencer a uma lula gigante. E como nunca conseguiram encontrar quem ou o que fez o som ensurdecedor, começaram a surgir teorias, como, por exemplo, a probabilidade de que o som chamado Bloop pertença a uma criatura subaquática com um comprimento de 75 metros. Se realmente fosse uma lula gigante de 75 metros, é certo que essa criatura seria grande o suficiente para comer o megalodonte com uma única mordida, o que a torna muito mais perigosa do que o tubarão. Mesmo não sabendo se essa criatura existe ou não, há grandes chances dela estar vivendo no fundo dos oceanos. Até hoje, 95% dos oceanos ainda não foram explorados, o que aumenta as chances de existir um monstro marinho gigante. Então, o cenário que temos é esse. De um lado, o megalodonte e do outro, o Bloop. Essa luta poderia facilmente acontecer, principalmente pelo fato de que lulas e tubarões lutam entre si. Eu falo isso porque muitos marinheiros contavam histórias de cachalotes que lutam contra as lulas há décadas. Embora ninguém tenha testemunhado tal encontro, sabemos que é verdade porque bicos de lulas gigantes já foram encontradas no estômago de cachalotes. Além disso, a lula gigante também pode lutar contra grandes tubarões brancos. Há alguns anos, um fotógrafo conseguiu capturar uma imagem de um tubarão branco com marcas de lulas nas laterais, as quais foram vistas em um tubarão pela primeira vez. Então, quem será que venceria um duelo entre Bloop e o temido megalodonte? Isso depende muito. Se formos fazer uma comparação entre tamanho, é certo que o Bloop
poderia facilmente dizimar um megalodonte. Até porque os especialistas dizem que se o Bloop realmente existir, de acordo com o som capturado no oceano, ele deve ter em média 75 metros. Convenhamos que um animal deste tamanho venceria facilmente um tubarão que pode chegar no máximo a 25 metros. Mas, por outro lado, temos que levar em consideração que quanto maior o animal, menos ágil ele é. Então, pode ser que dentro da água, com sua agilidade, o megalodonte tivesse algumas chances para vencer seu inimigo. Além disso, enquanto o Bloop é apenas uma criatura, o megalodonte pode andar em bandos e se cada um arrancar um pedaço do Bloop com suas poderosas mordidas, ele seria facilmente derrotado. E você? Qual dessas criaturas você acha que venceria, hein? Felizmente, estamos tratando apenas de suposições, pois, ao que tudo indica, nenhum desses animais habita o nosso planeta. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!